Desde a minha infância, eu sempre tive problemas com o sentimento de rejeição. Eu não me sentia amada pela minha mãe, eu não conseguia brincar com as outras crianças e eu me isolava muito. O tempo foi passando, e isso só agravou dentro de mim. Eu parei de estudar por conta disso, eu tinha insegurança em tudo que eu ia fazer. E eu não conseguia entender por que eu era assim, né? A minha dificuldade era muito grande em me relacionar, porque eu nutria dentro de mim um ódio, uma mágoa, uma tristeza que nada me preenchia. Mas ao longo dos anos, eu fui vencendo, mesmo com tudo isso. Eu cheguei ao ponto de me casar, tive minha filha. Nosso relacionamento começou muito difícil, porque eu sempre fui uma pessoa difícil. Por causa das minhas bagagens, eu sempre sofri no meu casamento, no meu relacionamento, porque eu trouxe isso da minha infância, né? Essa insegurança, esse medo, essa tristeza. Até que um dia, assistindo a televisão, eu vi uma notícia, né? Passando, e aquilo me chamou muita atenção. Falava sobre a Igreja Universal, a igreja que eu tinha ódio. Eu odiava essa igreja. Eu acreditava, sinceramente, que tudo o que acontecia nessa igreja era farsa. Eram pessoas compradas, pessoas inocentes, que estavam sendo enganadas, que Deus não era daquele jeito. E que o Bispo Macedo enganava as pessoas. Ele enganava, era uma seita. Então, para mim, isso era o que era. E ninguém me convenceu o contrário. Eu tinha esse preconceito. E era um preconceito tão forte que eu posso dizer que eu atravessava a rua quando eu via uma igreja universal. Porque eu não queria nem passar na calçada dessa igreja. E eu lembro que minha mãe ficou ruim, 38 horas sem dormir por conta do Alzheimer. E nessa época eu levei ela para tudo que é lugar. Eu cheguei a internar e o médico me ligou de manhã e disse: vem buscar sua mãe, porque não tem o que faça ela dormir. Nós demos 2 injeções que, cientificamente, eu vou ser sincera com a senhora, o médico me falando, sua mãe era para estar dormindo, mas ela não dorme. E eu fui retirar minha mãe lá do hospital. E ao chegar na minha casa com a minha mãe há 38 horas sem dormir, o meu marido me disse: eu sei um lugar que você pode levar a sua mãe e eu tenho certeza que ela vai ficar bem. E ele me disse Igreja Universal. E eu respondi para ele: nessa igreja eu não entro. Nessa igreja de bandido, nessa igreja de ladrão, nessa igreja que um bispo, engana todo mundo. Ele criou um império às custas das pessoas que não têm conhecimento. Eu não vou. O meu esposo simplesmente falou: nem por amor à sua mãe. Eu parei, olhei para ele e disse: por amor a ela eu entro. Mas eu tinha um plano arquitetado. Eu até assisti a reunião, mas confesso que não ouvi nada, porque o meu ódio, a minha indignação de estar ali era muito grande. Ao acabar a reunião, meu marido me levou, foi junto comigo e a minha mãe, para falar com o pastor. E eu fui logo falando: eu estou aqui, mas não gosto desse lugar. Outra coisa, pastor, eu falo mal de vocês. Eu chamo vocês de bandido. Eu falo mal do Bispo Macedo. Mas eu estou aqui com a minha mãe há 38 horas sem dormir. E ele me respondeu: dona, fica calma. Nós vamos ajudar a sua mãe e a senhora também. Nós estamos aqui, independente do que a senhora acredite ou não, nós estamos aqui para ajudar. E eu fiquei assim, sem palavras, porque eu esperava outra atitude do pastor. Eu não esperava aquela atitude.
E o pastor orou na minha mãe e eu fui embora. E confesso que fui embora aliviada, porque eu entrei com um peso muito grande. E minha mãe dormiu a noite toda, depois de 38 horas sem dormir. E eu voltei. Eu percebi que a doença da minha mãe era no corpo e a minha era na alma. E que eu precisava de ajuda tanto quanto ela. E eu comecei a fazer essa entrega. E comecei a trabalhar, a tirar de dentro de mim, porque era um processo que eu tinha que passar de me libertar de mim. Eu tive que me libertar de tudo que eu acreditava, de tudo que eu sentia, de toda a culpa que eu carregava, de todo o sentimento de mágoa, de tristeza que eu carregava dentro de mim. Eu tive que trocar o acreditar pelo crer. E foi um processo onde eu tirei toda a bagagem, todo eu, todo achismo, todo ódio, toda mágoa. Foi um processo que levou algum tempo, mas que valeu a pena. Nessa escola, nessa faculdade que é a Igreja Universal, eu recebi o meu maior tesouro numa reunião do congresso, na segunda-feira. E eu me lembro que naquele dia o pastor falou: você que tem um contrato para fechar, vem aqui até o altar. Eu lembro que eu tinha 3 contratos, eu sou corretora de imóveis, e eu tinha 3 contratos para fechar. Eu fui até o altar, mas eu fui para fechar um único contrato. E ao chegar no altar eu disse para Deus: Senhor, o único contrato que eu quero é um contrato com o Senhor para sempre. Eu tenho 3 contratos para assinar, mas o contrato que eu quero para minha vida toda é com o Senhor. É com o Senhor. E ali, naquele momento, eu recebi o Espírito Santo. E foi o melhor momento da minha vida. Melhor do que quando eu casei, no dia do meu casamento. Melhor do que quando a minha filha nasceu. Melhor do que qualquer momento que eu já tive na minha vida. Foi quando eu recebi o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um sentimento. Ele é a certeza. A certeza da paz. A certeza da liberdade, que até então eu era presa. A certeza de felicidade. A certeza de paz. Tudo isso é um sentimento, mas quando você tem o Espírito Santo, você tem a certeza. E naquele momento, eu tive a certeza de que eu era um instrumento que o Espírito Santo habitava. Que eu não sou nada, mas que ele habitou em mim a partir daquele momento. Eu era uma pessoa sozinha, mesmo tendo pai, mãe, irmãos, marido, filha. Eu era sozinha, eu era órfã, totalmente. Hoje eu tenho um pai. Hoje ele me adotou. Hoje eu vivo com ele, eu não vivo mais sozinha. Então, às vezes, nós pensamos que nós temos a vida completa. Mas completa, de fato, de verdade, é só tendo vida com Deus. É só tendo o Espírito Santo.